Olá, tudo bem com você? Atos capítulo 20, é sobre esse capítulo que vamos meditar hoje. E os detalhes geográficos que Lucas provê em seus relatos atestam a veracidade do livro. Todas as informações que ele passa são fidedignas e daria perfeitamente para refazer as viagens de Paulo com base nas informações precisas que o Dr. Lucas passa em seus relatórios. O espírito pastoral de Paulo o levava a encorajar os irmãos por onde passava. Que os nossos lábios sejam sempre assim também, nossas palavras sejam de encorajamento diante das pessoas, da igreja, e que jamais de nossa boca saiam palavras de desânimo, desencorajamento, palavras ofensivas. Verso 9: num discurso, fale claramente para ser compreendido, alto para ser ouvido e pouco para ser apreciado. Paulo tinha tanta intimidade com Deus que tratou o milagre como algo normal. Que milagre? Aqui é uma situação assim bastante interessante, quase cômica. Paulo, que deveria partir no dia seguinte, aproveitou a oportunidade para pregar um tremendo e um longo sermão. Ele pregou até a meia-noite. E havia um jovem chamado Eutico sentado numa das janelas daquele local onde estavam, local iluminado com lâmpadas de azeite. E esse jovem sonolento cai da janela, morre na queda, e Paulo o ressuscita, dá um abraço e o ressuscita. O interessante é que ele trata o assunto como algo natural. Ele está bem, está vivo e volta a pregar, pregando até amanhã. Foi uma vigília, então, quase que de despedida do apóstolo Paulo. Ele era um homem determinado também, e Deus usou essa característica dele para o bem do reino dele. Verso 19: humildade e lágrimas devem caracterizar os que servem a Deus e à igreja. Verso 20: que nossas palavras e nossas pregações sejam sempre proveitosas. Não importa se judeu ou gentil, todos precisam se arrepender e crer em Jesus, é o que fica claro no verso 21. Nos versos 22, 23 e 24, o Espírito Santo compele, avisa, convence, influencia, sejamos sensíveis à voz dele. Paulo considerava sua missão mais importante que a própria vida, pois queria, acima de tudo, estar logo com Jesus. Verso 27, proclamemos toda a vontade de Deus. Cabe às pessoas decidir o que fazer com esse conhecimento. E no verso 28 vemos que a igreja é valiosa. Jesus a comprou com o seu sangue. Portanto, não temos o direito de atacar a igreja, de voltar as armas contra ela, embora, como diz a escritora Ellen White, haja erros na igreja e deva haver até o fim, Deus vai colocar tudo em ordem. E ela diz também que a igreja, embora débil e defeituosa, é a menina dos olhos de Deus, aqui na terra. E esse verso 28 mostra realmente que para Deus ela é muito valiosa, porque Jesus comprou, assim como comprou cada ser humano, comprou também a igreja com o seu sangue, morreu por ela. Verso 28, mensagem inspirada para os líderes da igreja. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Como pode cuidar de outras pessoas aquele que descuida de si mesmo? Ninguém dá o que não tem. Portanto, esse conselho vale, obviamente, para nós também, aqui no século XXI. Primeiro, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar do nosso preparo para a volta de Jesus e depois cuidar do rebanho, oferecer aquilo que nós mesmos estamos buscando, mostrar às pessoas aquilo que nós vivemos. Verso 29, mais perigosos e danosos são os lobos que surgem dentro do rebanho. E verso 30, ai dos que torcem a verdade a fim de atrair discípulos. A vaidade e a sede de poder de algumas pessoas as levam ao ponto de torcer a verdade em benefício próprio, e pagarão caro por isso certamente. Verso 31, a vigilância por meio da comunhão com Deus e do estudo da palavra de Deus, estudo dedicado da palavra de Deus, são nossa salvaguarda contra os lobos devoradores. A igreja precisa de paulos modernos que a advirtam contra os enganos dos lobos devoradores. Verso 35, mais feliz é quem dá do que quem recebe. Uma das principais missões da igreja e dos cristãos consiste em ajudar os fracos. E verso 36, finalizando aqui nossas reflexões, Paulo era um homem de poder porque era um homem de oração. Ele era amado pela igreja porque a amava de verdade. Que mais uma vez o exemplo de Paulo determinado, o exemplo de um pregador, de alguém que vivia o evangelho, por isso tinha coragem e podia dizer
sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, seja para nós também uma motivação para sermos líderes que buscam poder em Deus a fim de edificar a igreja e as pessoas com quem nós convivemos. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Deus e do Jesus a quem Paulo seguia.